E nesses momentos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter, né, a nossa atenção mais redobrada, a gente tem que manter o nosso foco nas nossas responsabilidades, nas nossas motivações, porque é muito fácil a gente se dispersar. É muito fácil a gente se deixar levar por essa enxurrada que está chegando na gente. Porque é muita coisa. É muita coisa. Então é muito fácil que a gente se deixe levar. E aqui eu queria só fazer um disclaimer, né? Depois que eu vim falando, né, do período eleitoral, mas esse é só porque a gente está passando por ele agora, para que você entenda que esses momentos são especiais, é importante a gente prestar atenção. Não estou dizendo que é uma época ruim, é uma época diferente. É importante que você esteja, que você que está construindo o seu processo de consciência pessoal, que você tenha consciência disso. Coloque mais esse conhecimento na sua mochila de conhecimento. Coloque mais essa ferramenta na sua caixinha de ferramentas, para que você fique atento, fique atenta. E aí, o que a gente pode fazer, né? Eu já falei, né? Fazer por si só muitas práticas, até algumas que eu comento por aqui, por si só elas não vão, talvez, resultar naquilo que você espera, né? Ou que tantas outras pessoas falam, né? O pensamento positivo, as afirmações, as vibrações, a limpeza energética, por si só talvez não vá resolver. E aí eu queria apresentar para vocês hoje, contar para vocês hoje, uma pessoa que eu, obviamente, eu não conheci, né? Ele já não está mais nesse plano, mas é uma pessoa que eu admiro muito pela obra que ele deixou, né? E os ensinamentos dele são, embora ele já tenha passado por aqui, os ensinamentos dele ainda permanecem muito vivos e muito aplicáveis na nossa vida, né? E eu tô falando do Paramahansa Yogananda. Ele tem um livro que eu já li algumas vezes, eu sempre tenho ele à mão, né? Ele tá aqui na minha estante, quem tá no Instagram vai ver, ele tá aqui na minha estante. Que é uma autobiografia dele, né? Um livro dele que conta a história dele, da trajetória dele, mas são tantos ensinamentos que ele traz, né? Ele é um indiano e ele veio para a América, né? Ele foi o responsável de trazer para a América, né? De trazer para o Ocidente todos os conceitos que a gente tem hoje de meditação e de yoga, né? De trazer essa cultura para a gente que até então a gente não tinha, né? E aqui yoga a gente não está falando dos exercícios em si, mas de toda a filosofia por trás. Então ele é um pensador, ele é um filósofo, ele é um mestre, né? E o livro dele chama Autobiografia de um Yogi. E o Yogananda, então, ele trouxe, né, dentro dos seus ensinamentos, algumas pérolas que são valiosíssimas para a gente, para a nossa vida, para o nosso crescimento. E por isso que é um livro que eu gosto tanto de ter ele à mão, porque às vezes eu sento, abro, né, vou lendo e eu leio uma passagem que tem um ensinamento muito grande. E é um livro que, por mais que você possa ler ele diversas vezes, você vai sempre ver algo diferente acontecendo nele. Então, para quem gosta, né, fica a indicação do livro, né? Ele é muito bacana. E se você chegou agora também, já peço, deixe seu like, né? Me siga aqui no YouTube. Se você está no Instagram, depois cola no YouTube, me segue no YouTube também, porque tem conteúdo diferente nas duas plataformas. Então fica meu convite aqui. Já aproveita, me segue também. E deixe seu like, obviamente, né? Que é o meu termômetro para eu seguir, né? Aqui entendendo o que é relevante ou não para vocês. Mas voltando então, o Yogananda ele trouxe, né, toda essa filosofia para a gente, todo esse aprendizado. E um dos conceitos, né, quando eu estava pensando nisso, né, quando eu estava tentando entender esse processo, porque esse processo me afetou. Eu trago coisas que me afetam na minha vida. E eu penso, poxa, pode ser que isso sirva para as outras pessoas, para as pessoas que me acompanham também. Né? Esse processo me afetou. Eu estava morando fora do Brasil, então já um certo, né, são as primeiras eleições depois de 8 anos
né, fora do Brasil. São as primeiras eleições que eu estou passando de novo aqui, então já tinha esquecido de como é, né, participar tão ativamente, no modo de dizer, de estar embebido na cultura, né, de ter essa obrigação de ir votar. Então, foi refletindo sobre isso, porque foi um processo para mim esse último mês de aprendizado. E eu lembrei de um ensinamento, né, do Yogi, né, que é o que eu quero compartilhar com vocês. E esse ensinamento dele, ele vai ajudar você a potencializar qualquer prática que você vai fazer. Seja uma prática de meditação, seja uma prática de mentalidade positiva, seja uma prática de conexão com a caixa, qualquer prática que você for fazer, ele vai te ajudar. Esse ensinamento vai te ajudar a potencializar essa prática. Porque justamente quando você entende esse ensinamento, você muda a sua maneira de perceber o mundo. E ele é o conceito da relatividade das coisas, por assim dizer. E ele é muito simples, esse conceito, né? Eu fiz uma colinha aqui, eu tô colando para trazer para vocês fielmente o que ele falou, né? O Yogananda, então, ele utilizou esse conceito para ensinar que a nossa percepção da realidade, ela é influenciada pelas nossas experiências e por nosso estado de consciência. Então, isso ajuda que a gente entenda, né, que nada é absoluto, ou seja, nada é bom ou mal, nada é positivo ou negativo, nada é, né, absoluto, e que a nossa realidade, então, ela é moldada, né, pela nossa percepção interna das coisas. O que a gente quer dizer com isso? Eu vou interpretar as coisas que estão acontecendo ao meu redor de acordo com a minha visão interna desse processo. Se eu tenho um processo de uma crença limitante, por exemplo, com relação às eleições, né? Se eu tenho esse processo de crença limitante contra as eleições, que, por exemplo, todo candidato, né, todo político é bandido, todo político é desonesto, todo, né, a pessoa que não tem o que fazer mais na vida vira político, são todas crenças limitantes que a gente tem. Eu vou enxergar esse processo todo como desonesto. Então eu vou começar a vibrar no quê? Na desonestidade. Entende que a maneira como eu enxergo é a maneira como eu vou projetar e é a maneira como eu vou vibrar? E é justamente isso que ele ensina, é relativo. Porque para mim, dentro das minhas crenças limitantes, pode ser que seja negativo. Para outra pessoa que tem uma outra experiência, pode ser que seja positivo. E como isso se aplica para a gente que está recebendo essa enxurrada de energia negativa? É justamente isso. É justamente como você enxerga, é a maneira como você vai enxergar esse processo. E isso a gente está falando hoje, de novo eu falo, né? A gente está falando hoje do processo eleitoral, mas isso se aplica para qualquer coisa. Se eu penso que funcionalismo público, são pessoas que são concursados, eles não estão nem aí para a vida, eles já estão com a vida garantida. É uma crença limitante. Mas bom, político é desonesto. Mas a pessoa, da noite para o dia, a pessoa ganhou dinheiro e prosperou muito. Alguma coisa errada está fazendo. Ou o dinheiro é ruim. Então, tudo aquilo que, todas essas percepções que eu tenho a partir das minhas crenças limitantes, é a maneira como eu vou enxergar. E é a maneira como eu vou vibrar com relação a determinadas situações. Note que tudo aquilo que você vê a partir das suas crenças limitantes vai fazer com que você vibre na escassez, na falta. Falta de honestidade, falta de objetivo, falta de foco, tanta coisa. Falta.
nunca é abundância. E é por isso que, por mais que você esteja consciente de que é um momento tal, mas se você não enxerga dessa forma, que é relativo tudo isso, por mais que você faça afirmações positivas, por mais que você faça banhos energéticos, por mais que você faça o que você fizer, não vai ser suficiente. Porque você enxerga o mundo de acordo com o seu padrão, né? Aqui vamos dizer o seu mapa mental a partir da sua perspectiva de determinada coisa, de determinada situação. E é esse ensinamento que eu digo, ele vai te ajudar a potencializar. Por quê? Porque você tendo condições de identificar isso, os alunos que, né, os meus alunos de caixa terapêutico que têm condições de acessar a caixa e identificar onde estão as crenças limitantes deles, eles podem justamente trabalhar na mudança desse padrão de crença limitante, por exemplo. E eles podem sair disso, eles podem mudar a partir da relatividade que o Yogananda ensinou, né? Eles podem mudar o conceito deles daquela situação. Muitos de nós encara, por exemplo, a morte como o fim, como sofrimento, como luto, como a dor. Se a gente encara como uma passagem, como o fim de um momento e início de outro, é relativo. Tudo é relativo. E é isso que o Yogananda traz pra gente. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Que vocês entendessem que por mais que seja desafiador o momento, você pode colocar o seu grau de relatividade naquilo ali. E é onde justamente você consegue potencializar. Talvez potencializar aquele umbigo tapado, entendeu? Talvez potencializar aquele pensamento, né? Ah, o tubo energético que está me envolvendo. Você consegue potencializar tudo isso, porque você coloca a partir de uma relatividade, de uma situação relativa. Então é isso, né? O Yogananda traz para a gente esse conceito tão valioso, né, da relatividade. Ou seja, nós enxergamos o mundo a partir das experiências que trazemos conosco.